Bom dia galera, saudações vascaínas, eu aqui Reinaldo Jeremias, estou mais uma vez falando com você no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom galera, o negócio é o seguinte, amanhã o Vasco vai encarar o Sport lá na Ilha do Retiro, né? O jogo vai ser 8h30 da noite, Sport e Vasco na Ilha do Retiro. A gente sabe da posição do Vasco, aí o Vasco o Vasco está com 19 pontos, é 16º colocado, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O primeiro time dentro é o Vitória, e o Sport é o 20º colocado com 10 pontos. O Vasco está com 19, o Sport está com 10 pontos. O Vasco precisa ganhar amanhã do Sport amanhã, né? Hoje a gente vai ter o jogo de Ceará contra o Juventude. A gente não sabe quanto é que vai ser. Qualquer time que ganhar aí, seja Juventude ou Vitória, passa o Vasco. Joga na zona de rebaixamento. Não sei quanto vai ser o jogo do Vitória, né? Não sei se é hoje, se é amanhã. Alguém me informa aqui. Mas o Vasco está precisando da vitória amanhã, né? O jogo vai ser 8h30 da noite amanhã, domingo, na Ilha do Retiro. E o Vasco precisa da vitória de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Cara, e o Vasco aí vai ter uns dois desfalques para amanhã, né? O Vasco, você vai ver, o Vasco não vai ter o PH, o Paulo Henrique, né? Que sentiu um edema na coxa, né? E que tinha ficado fora, né, do jogo contra a Juventude e contra Corinthians. Mas voltou contra o Botafogo, né? E sentiu de novo o PH, o lateral PH aí, né? Aí quem deve entrar no lugar dele é o uruguaio Puma Rodrigues, né? Que vive a expectativa de ser convocado para a seleção uruguaia. Não sei se já foi, né? O Puma Rodrigues. Aí o que acontece? O Vasco vai tentar recuperar esse lateral aí pro jogo de volta. Contra o Botafogo, né? O Vasco empatou 1-1 em São Januário. Jogo de volta só no dia 11 de setembro. O Vasco vai jogar esse jogo aí contra o Sport. E depois para o campeonato, né? Vai ser a data FIFA, jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira que vai jogar no dia 4, quinta-feira. Depois no dia 9, que é na outra semana, na terça-feira. E o Vasco vai voltar contra o Botafogo no dia 11, né? Então o Vasco vai tentar recuperar esse lateral aí, né? O lateral direito, o PH, né? E um outro também é o Tietê, né? O volante Tietê, que sentiu um edema na coxa também contra o Corinthians, né? O jogo que o Vasco perdeu de 3-2 em São Januário. E o que acontece? O Tietê ele ficou fora do jogo contra o Botafogo e vai ficar fora desse jogo também, né? O Tietê. O Tietê ficou fora aí, a gente vai ver, né? Lembro do jogo contra o Corinthians que quem entrou no lugar dele foi até o Verratti, né? O Verratti que tinha ficado no banco com aquela reclamação toda do Verratti, né? Até eu reclamei que o Verratti não estava marcando. Aí quarta-feira o Verratti foi titular. Foi titular o Verratti, né, cara? Aí o que acontece? Esses dois aí vão ser desfalque. O Vasco vai tentar recuperar esses dois laterais aí pro jogo contra o Botafogo, né? E o Vasco precisando da vitória amanhã. Amanhã o Fernando Diniz deve escalar de novo o Hugo Moura na zaga, né? O Hugo Moura que para mim não é zagueiro, vai escalar na zaga amanhã junto com o Lucas Freitas. Eu não sei, amanhã não sei se o Robert Renan deve estar no banco amanhã. O Matheus França também, né? Então, assim, amanhã é um jogo muito importante contra o Sport. Então o Vasco tem esses problemas aí, né? Mas o Vasco precisa, de qualquer forma, ganhar do Sport, né? E um volante que tem chamado muita atenção é o volante Barros. O Barros jogando como primeiro volante. Deve jogar amanhã, vai jogar amanhã como titular sim. E, pô, cara, o Diniz até que enfim pensou, né? O Barros ajudou muito. A gente espera que o Barros ele ajude amanhã contra o Sport, que o Vasco precisa ganhar de qualquer forma. O jogo vai ser na Ilha do Retiro. O Vasco, depois de anos, volta à Ilha do Retiro desde 2022, daquela confusão na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que eu falei que o gol do Raniel, a provocação, quebrou o estádio, o Vasco voltando à Ilha do Retiro de novo aí.
Então, assim, o Vasco precisa da vitória amanhã e tem esses dois desfalques aí, né? Do PH, que quem vai entrar no lugar dele é o Puma Rodrigues, né? Que completou 100 jogos com a camisa do Vasco contra o Botafogo e conta até os amistosos conta. E no lugar do Tietê, não sei quem vai entrar, né? O Jair também entrou também contra. E vai jogar como titular também nesse jogo também, o Jair, né? O Jair, que antes do Diniz chegar, está sendo muito contestado pela torcida, que não estava bem, e agora voltou a jogar, né? Até, por exemplo, o Ryan, que não estava bem antes do Diniz chegar, agora tá jogando bola. Tá jogando pra caramba. Tá sendo um destaque, não tá sendo um dos melhores jogadores do Vasco ali, né? Um dos melhores ali. Certo? Então amanhã Vasco e Sport, amanhã 8h30 da noite, né? Sport e Vasco, que eu mando de campo é do Sport. 8h30 da noite na Ilha do Retiro. O Vasco precisando da vitória aí com esses dois desfalques aí, mas vão torcer pro Vasco aí, porque o Vasco está precisando, sinceramente, da vitória para sair dessa situação, dessa zona que incomoda, né? Beleza? Bom, galera, essa notícia que eu tenho para vocês aí, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco Velho, fui!